Em Minneapolis, veja os Buicks na Swanberg e Chip Buick Company na esquina da University com a Hennepin ou na Win Stevens Buick Town, 2370 South Highway 100. O congressista de Minnesota, William Frenzel, e outros 14 republicanos da Câmara enviaram hoje uma carta ao presidente Nixon, preocupados com bombardeios em grande altitude no Sudeste Asiático que, segundo eles, não estavam ligados à necessidade de conter a invasão do Sul. Frenzel afirmou que isso significava o bombardeio do Vietnã do Norte por B-52 e nos coloca como agressores. O presidente Richard Nixon e o conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger lutaram para forjar a paz entre o Vietnã do Sul e as forças comunistas do Vietnã do Norte. À medida que a presença dos Estados Unidos no Vietnã diminui, finalmente há esperança de um fim para a guerra. 1972 é o ano em que a guerra no Vietnã vive uma falsa largada rumo à paz. É também o ano em que um presidente sobrecarregado começa sua própria queda em desgraça. Após o testemunho dos 3 prisioneiros de guerra libertados e relatos de várias mortes de prisioneiros de guerra, não há dúvidas sobre os abusos cometidos pelos captores norte-vietnamitas. A inteligência indica que Son Tai, um pequeno campo a 37 quilômetros a oeste de Hanoi, está abrigando aproximadamente 55 prisioneiros de guerra. Ele está no coração do Vietnã do Norte e cercado por milhares de soldados norte-vietnamitas. O presidente Richard Nixon procura o Pentágono para realizar um ousado resgate. O general Donald D. Blackburn, assistente especial do general do Exército Earl G. Wheeler, presidente do Estado-Maior Conjunto, está à altura do desafio de planejar a operação. Ele trabalha com a Agência de Inteligência de Defesa, a Agência de Segurança Nacional e a CIA em uma operação sem precedentes. Em julho de 1970, o Estado-Maior Conjunto dá sua aprovação. A missão ultra-secreta vai exigir a cooperação de vários ramos das Forças Armadas, a Força Aérea, as Forças Especiais do Exército e a Marinha. As equipes, incluindo 56 soldados das Forças Especiais, escolhidos a dedo especificamente para essa missão, e todos voluntários, treinam em uma réplica em tamanho real de Son Tai na base aérea de Eglin, na Flórida. O treinamento secreto deles começa em 20 de agosto e eles vão acumular um total de 1.000 horas de treinamento. A Força Aérea está sob o comando do Brigadeiro-General Leroy J. Manor e o Exército sob o comando do Coronel Arthur D. Bull Simons. O plano deles é ousado e audacioso. O ataque da Força Aérea vai transportar os soldados das Forças Especiais à noite para atacar as tropas inimigas em terra, libertar os prisioneiros e depois escapar de helicóptero. A Força Aérea vai fornecer fogo de ataque e supressão, enquanto as aeronaves da Marinha vão fazer uma manobra de distração nas proximidades com sinalizadores. 20 de novembro de 1970. O intenso treinamento dos soldados está prestes a valer a pena. De um local na Tailândia, 5 pequenos aviões de ataque, 2 aeronaves de apoio e 6 helicópteros decolam na calada da noite. São 2h18 quando os helicópteros chegam a Son Tai. Sinalizadores iluminam o céu noturno enquanto um helicóptero destrói torres de guarda e dizima os alojamentos com uma chuva de tiros de metralhadora. Outro helicóptero faz o inesperado. Ele cai intencionalmente no meio do acampamento e libera seu grupo de boinas verdes. Eles correm em direção às celas para resgatar os prisioneiros de guerra, enquanto outro helicóptero pousa fora do acampamento para dar cobertura e desembarcar mais boinas verdes. O 4º helicóptero pousa acidentalmente em outro complexo, confundido pela neblina, e os boinas verdes trocam tiros com as forças norte-vietnamitas. Não há baixas. Enquanto equipes de 2 homens correm para verificar as celas, a triste verdade é transmitida ao general Manor em seu posto de comando. Busca concluída, nada encontrado.
Não há prisioneiros na prisão de Sontai. Toda a operação dura apenas 28 minutos sem baixas americanas. Os únicos ferimentos são um ferimento leve na coxa e um tornozelo quebrado entre 2 invasores. 42 guardas norte-vietnamitas morrem. Um míssil terra-ar norte-vietnamita atinge seu alvo e destrói um F-105. A dupla se ejetou a tempo e foi resgatada por 2 helicópteros. Muitos, incluindo a mídia dos Estados Unidos, consideram a Operação Costa de Marfim um fracasso. A intensa preparação e treinamento levaram a uma missão estrategicamente bem-sucedida, sendo o ponto fraco os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Anteriormente, em 3 de outubro, o reconhecimento detectou uma diminuição na atividade. Fotos mostraram ervas daninhas crescendo em áreas geralmente desgastadas pela passagem dos prisioneiros de guerra. As fotos também mostraram Sontai abandonado, levando à especulação de que os prisioneiros de guerra estavam sendo mantidos dentro por razões disciplinares. Filmes posteriores contradisseram isso e mostraram um aumento claro na atividade. O medo dos críticos é que o resgate fracassado leve os norte-vietnamitas a abusarem ainda mais, ou até mesmo executarem seus prisioneiros de guerra. Na verdade, o efeito é justamente o oposto. Ao forçá-los a consolidar os campos de prisioneiros de guerra como uma medida preventiva, os prisioneiros acabam recebendo melhores condições. No Hanoi Hilton, os prisioneiros de guerra são colocados em blocos comunitários de até 50 pessoas e começam a receber um tratamento melhor por parte de seus captores. Em novembro de 1970, as forças especiais do exército invadiram um campo em Son Tay, 32 quilômetros a oeste de Hanoi. Eles entraram lá. Havíamos sido evacuados uns 2 meses antes, por causa de uma enchente e da chegada da monção. Eles evitaram sobrevoar o campo com jatos para não levantar suspeitas de incursão. Então eles não sabiam que o campo já tinha sido evacuado. Mas ainda será um longo caminho para os prisioneiros de guerra. A trilha Ho Chi Minh. Ela atravessa o sudoeste do Vietnã do Norte, passa pelo Laos e entra pelo lado oeste do Vietnã do Sul. É o capilar por onde os norte-vietnamitas enviam suprimentos para o Viet Cong. Desde 1966, 100 mil toneladas de comida, 630 mil homens, 400 mil armas e 50 mil toneladas de munição atravessaram a trilha. Com os comunistas não podendo mais usar o Camboja como refúgio e porto de embarque, de onde vinham 70% dos seus suprimentos, eles ficam apenas com o Laos, ao longo da trilha Ho Chi Minh. Com o Camboja eliminado como refúgio e fonte de recursos, os Estados Unidos em Saigon percebem que agora é a hora de tirar o Laos do jogo, enquanto ainda tem recursos e tropas americanas no Vietnã. Some-se a isso um aumento alarmante da atividade comunista na trilha Ho Chi Minh, indicando um ataque planejado pelo Vietnã do Norte. Em 8 de dezembro, o Comando de Assistência Militar dos Estados Unidos no Vietnã responde a um pedido do Estado-Maior Conjunto para considerar um ataque ao Laos. Eles recebem autorização em 7 de janeiro e iniciam uma rápida sessão de planejamento de apenas algumas semanas entre os comandos americano e sul-vietnamita. De modo geral, eu não fiquei impressionado com a RVN, o Exército do Vietnã. Eles basicamente eram relegados a patrulhar nas planícies. E nas poucas vezes em que eu era piloto de Slick, os Slicks eram nossos helicópteros de assalto que levavam as tropas para a selva, faziam o reabastecimento e depois extraíam eles da selva quando precisavam. Nas poucas vezes em que transportamos os soldados do ARVN, tivemos que basicamente retirar tudo da aeronave. Isso podia ser roubado porque eles iam lá e pegavam qualquer coisa do helicóptero que pudesse ser levada. Provavelmente eles eram, passados para trás pelo próprio governo, mas era, quando a gente cuidava deles, eu sentia que eles nos traíam nesse aspecto. Será uma operação em 2 frentes.
As forças militares americanas seguem a Operação Dewey Canyon 2, operando no Vietnã do Sul devido às emendas Cooper Church, que proibiam as forças de entrarem no Laos. O braço sul-vietnamita da operação será Lam Son 7-19, nomeado em homenagem ao local de nascimento do lendário patriota vietnamita Le Loi. 7. 19 vem do ano de 1971 e da vital Rota 9. A base de combate abandonada de Khe Sanh será o centro nervoso do ataque. A Rota 9, que leva a Khe Sanh, será liberada por engenheiros para que os sul-vietnamitas possam usá-la em seu ataque. O plano é que as forças dos Estados Unidos no Vietnã do Sul guardem a fronteira por dentro e realizem ações diversionistas. Em seguida, o exército do Vietnã do Sul atacará a cidade de Lao Xing, Chiep Pony, considerada o centro nervoso da base 604 do NV. Por fim, os sul-vietnamitas realizarão missões de busca e destruição dentro de Tet Chipone e, quando terminarem, retornarão ao Vietnã do Sul. Contornando a Igreja Cooper, a artilharia americana dará apoio diretamente ao lado sul-vietnamita da fronteira do Laos, enquanto o apoio aéreo será fornecido fora da base de Khe Sanh. A Rota 9 até o Laos está assegurada até a fronteira laosiana em 5 de fevereiro, e uma nova pista de pouso é construída e está pronta para operação até 15 de fevereiro. Enquanto isso, a 101ª Divisão Aerotransportada inicia um ataque de distração longe de Khe Sanh para desviar a atenção do Vietnã do Norte. As tropas norte-vietnamitas na área da base 604 são estimadas em 22 mil. 8 de fevereiro de 1970. Tudo começa com uma força-tarefa sul-vietnamita de blindados e infantaria, composta por 4.000 homens, avançando para o oeste pela Rota 9 até o Laos, sem ser incomodada. O flanco norte deles é protegido por tropas aerotransportadas e unidades Ranger ao norte. 2 batalhões de Rangers são transportados por via aérea para zonas de pouso designadas como áreas de alerta precoce contra incursões norte-vietnamitas. A 1ª Divisão de Infantaria cobre o flanco sul do avanço em várias zonas de pouso. A calmaria não dura muito. Helicópteros de apoio aéreo americanos são atacados por artilharia e posições de metralhadora norte-vietnamitas. As más condições da Rota 9 impedem a passagem de veículos sem esteiras. As forças blindadas chegam ao seu objetivo em 11 de fevereiro, estabelecendo uma base de fogo em Alui, 20 quilômetros dentro do Laos, na Rota 9, onde estabelecem o comando central da operação. Enquanto as forças sul-vietnamitas aguardam ordens para avançar, tempo precioso é perdido, permitindo que os norte-vietnamitas enviem enormes reforços de tropas. Os comunistas são mantidos distraídos por uma força-tarefa naval dos Estados Unidos na costa do Vietnã do Norte, que parece estar preparando um desembarque anfíbio a 20 quilômetros da cidade de Vinh. Logo, eles percebem as ações dos sul-vietnamitas no Laos e deslocam 36.000 soldados para a região de Chep Rony até março. Os sul-vietnamitas estão em desvantagem numérica de 2-1. Em 18 de fevereiro, as forças do Vietnã do Norte começam a atacar as bases de fogo. Primeiro bombardeando-as com artilharia antiaérea de longo alcance e depois finalizando o trabalho com tropas terrestres. Após 3 dias de combate, o 39º Batalhão de Rangers do ARVN, mais de 600 soldados norte-vietnamitas são mortos, mas 75% dos Rangers sobrevivem para recuar. Enquanto isso, o presidente sul-vietnamita Chu e o general Lam decidem desviar as operações imediatamente para Chep Rony. Muitos acreditam que uma vitória em Chep Rony era o objetivo de Chu o tempo todo. Seria simbólico e melhoraria sua imagem para as próximas eleições. Em 3 de março, elementos da 1ª Divisão são levados de helicóptero para 2 bases de fogo e uma zona de pouso. Os danos sofridos pelos batalhões de aviação são catastróficos.
11 helicópteros são abatidos e outros 44 ficam danificados enquanto transportavam um único batalhão. Em 6 de março, 276 helicópteros protegidos por helicópteros de ataque e caças levaram 2 batalhões de Khe-Sanh para Chep Honi. É o maior ataque de helicópteros da guerra. Quando as forças sul-vietnamitas chegam a Chep Honi, tudo o que encontram são os corpos dos soldados norte-vietnamitas mortos pelos ataques aéreos. Com a retirada das forças sul-vietnamitas, os norte-vietnamitas intensificam a pressão. Ao final da batalha, 7.682 sul-vietnamitas são mortos. 215 soldados americanos são mortos e mais de 100 helicópteros são perdidos e 600 ficam danificados. Acredita-se que o Vietnã do Norte sofre 20.000 baixas devido ao intenso bombardeio americano. Talvez o maior inimigo da operação tenha sido a mídia, que descobriu a história cedo demais e deixou a informação vazar, além da insubordinação dentro das forças militares do Vietnã do Sul. Ainda assim, a Operação Lam Son 719 foi uma operação sul-vietnamita conduzida sem conselheiros americanos e vista como um passo em direção à vietnamização de Nixon. 23 de abril de 1971. O oficial do exército Fred Behrens, das forças aerotransportadas, embarca em uma missão de helicóptero decisiva para salvar soldados americanos feridos. Era uma missão perigosa, o que significava que o pessoal em terra estava em contato com o inimigo. Com cobertura aérea dos helicópteros Cobra, Behrens e sua equipe estão em uma missão de alto risco. Sua segunda viagem para evacuar os feridos vai colocá-lo entre eles. Nós pousamos e todo mundo embarcou na aeronave que estava no solo, e quando eu a levantei para pairar em altitude, levei um tiro no tornozelo esquerdo e isso arrancou meu pé esquerdo do pedal de controle. E entramos em uma rotação brusca para a direita. A dor era intensa e eu forcei meu pé de volta no pedal, mas não sentia nada. Só senti meu pé direito subindo de volta e aí soube que estava com o pé no pedal. Então consegui controlar a aeronave e continuei a curva para a esquerda. E nesse momento eles tinham nos atingido, acredito eu, no motor com uma granada M79. O chefe de equipe dele foi morto pelo fogo inimigo. Behrens consegue pousar a aeronave. Quando ele chama um Mayday, Behrens é informado de que a zona de pouso está sob fogo intenso demais para mais resgates. Ele está sozinho em uma zona de guerra. Um helicóptero Cobra dos Estados Unidos dispara sua metralhadora na manhã seguinte, atingindo Barron e matando seu chefe de equipe com fogo amigo. Um atirador norte-vietnamita ataca mais tarde, matando outro membro da equipe antes de atirar em Barrons, que elimina o atirador sozinho. E naquele momento estávamos apenas eu e Isaac O'Malley com esse Ranger, e nos movemos novamente, e 2 norte-vietnamitas abriram fogo contra nós com sua metralhadora. E o Zaco já estava sem munição naquela hora, e eu atirei nos 2 norte-vietnamitas e acertei eles. E Isaac disse que precisávamos ir e começar a seguir em direção ao fundo do vale de Ashall. Falei para ele que não conseguia, já tinha sido baleado 5 vezes e disse que não dava para ir mais longe. Então eu disse para ele continuar e nós conversamos sobre isso e ele não queria me deixar, mas eu falei para ele seguir em frente. Ele se levantou e correu em direção ao fundo do vale de Ashall. E ele acabou sendo capturado na manhã seguinte. Os norte-vietnamitas não são a única ameaça que resta para o ferido Barrons enfrentar, mas sim a própria zona de guerra. No domingo, dia 25, eu rastejei até o meio da zona de pouso, e um caça veio, o Phantom, e ele lançou um par de bombas, e elas caíram dos 2 lados de mim. Eu estava em uma pequena cratera de bomba entre alguns troncos de árvores. E as bombas caíram de cada lado de mim e me lançaram, junto com os troncos de árvore, para o alto. E foi quase o fim para mim.
Rangers encontraram Barons durante perseguição ao inimigo. Eles deixam seus cantis com o Baron sedento, hesitantes em deixá-lo. Fred Behrens é retirado por evacuação médica logo depois. As lesões dele o acompanham pelo resto da vida. Fiquei no hospital por quase um ano como paciente internado e depois como paciente ambulatorial. Bem, ainda sou um paciente ambulatorial, mas eu estava recebendo o tratamento como paciente internado com muita frequência por vários anos depois. E isso, muitas dessas feridas não cicatrizam rápido. Maio de 1971. Porque quando entrei não havia muito problema com drogas, mas quando saí, acho que era um problema bem maior, especialmente para quem ia para o Vietnã, eles tinham fácil acesso a isso. Eu sei que a Marinha era muito rigorosa se você fosse pego traficando drogas e coisas assim. Eu disse que percebi isso mais ao sair da Marinha do que ao entrar. Você nunca teve problema com os caras que estavam sempre junto. Sabe, a gente sempre se protegia, mas muitos dos novatos que estavam chegando e tinha drogas, muitas drogas começaram a aparecer. E, sabe, as coisas estavam começando a mudar muito. E eu meio que fiquei feliz de ter saído de lá quando saí. Lendo sobre isso e ouvindo as notícias à noite em casa, pensava, ainda bem que não estava lá naquela época. O deputado Robert Steele, de Connecticut, e Morgan Murphy, de Illinois, voltaram de uma visita ao Vietnã com uma afirmação surpreendente. 15% de todos os militares lá estão viciados em heroína. Mesmo que os militares reduzam esse número para 2%, Richard Nixon não leva isso de forma leviana. Ele já havia apresentado anteriormente uma legislação para a reforma da fiscalização federal de drogas e, em 17 de junho de 1971, Richard Nixon pede mais 155 milhões para programas internos. O plano do presidente Nixon de 14 milhões de dólares é aumentar o orçamento da administração de veteranos para estabelecer postos de testes e reabilitação no Vietnã. Agora, os soldados são obrigados a fazer testes para uso de heroína antes de voltar para casa. Quase 20% se identificam como viciados em heroína, enquanto impressionantes 45% de todos os soldados teriam usado ópio ou heroína pelo menos uma vez. O uso de drogas era uma forma de escapar de um pesadelo vivido e algo que ameaça criar ainda mais pesadelos para os militares no Vietnã. O presidente Nixon ainda enfrenta dificuldades internas. Ele deve cumprir sua promessa de campanha de acabar com a guerra. No entanto, a mídia continua a criticar a guerra no Vietnã, enquanto Nixon toma todas as medidas possíveis para encerrá-la. Isso vira um ciclo vicioso. Uma vez que ações secretas, como o bombardeio anterior do Camboja, são descobertas, elas recebem críticas da mídia e criam uma distância ainda maior entre o presidente e o público. Uma atmosfera de desconfiança envolve o governo. Logo, tudo vai por água abaixo. O que são os papéis do Pentágono? Eles são um estudo secreto iniciado pelo secretário de Defesa Robert McNamara em 1967, sem o conhecimento do presidente Johnson. Pesquisado e escrito por acadêmicos, funcionários civis e oficiais militares. O relatório da Força-Tarefa do Vietnã, do Gabinete do Secretário de Defesa, documenta o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã de 1945 a 1967. Partes dele são vazadas por um analista que também se opõe à guerra, o ex-oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, Daniel Ellsberg. Em março de 1971, ele fornece cópias secretas ao New York Times de uma pesquisa que abrange 47 volumes e 3.000 páginas de narrativa. Revelados nos documentos estão as atividades secretas das últimas 4 administrações. A ajuda de Truman aos franceses contra o Viet Minh. Eisenhower minando o Vietnã do Norte e ajudando Diem a assumir o poder.
Kennedy transformando o Vietnã em um compromisso e permitindo que os generais derrubassem e assassinassem Diem. O verdadeiro motivo do bombardeio dos Estados Unidos contra o Vietnã do Norte em 1965 foi uma tentativa de conter a China e impedir que a China organizasse todos os países asiáticos em uma terceira guerra mundial. Também foi revelado o plano do governo durante a administração Johnson de provocar o Vietnã do Norte a lançar um grande ataque para justificar a intervenção americana. O Golfo de Tonkin forneceu exatamente isso. A guerra no Vietnã parece ter sido planejada desde o início, com motivações diferentes daquelas comunicadas ao povo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos consegue ordem de restrição à publicação após a publicação de 3 partes. Tanto o Times quanto o Washington Post levam o caso à justiça e, em 30 de junho, conquistam uma vitória de 6-3 na Suprema Corte, quando o tribunal reconhece os direitos da primeira emenda do jornal. Negada a vitória judicial, o governo Nixon acusa Ellsberg e um suposto cúmplice de crimes em 1973. Ellsberg se entrega às autoridades e um grande júri o acusa de roubo e posse de documentos secretos. No entanto, o julgamento é anulado quando é revelado que uma equipe secreta da Casa Branca, chamada de Encanadores, arrombou o consultório do psiquiatra de Ellsberg em setembro de 1971. Os 2 homens, E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy, acabarão levando à queda de Nixon. Em Paris, França, as negociações preliminares de paz entre Henry Kissinger e o negociador norte-vietnamita Le Duc Tho estão emperradas. Ou seja, ao redor da mesa de conferência. Kissinger envolve-se com Le Duc Tho em conversas secretas de paz fora dos limites de Paris. Nixon deseja encerrar a guerra, principalmente por estar em ano de reeleição. O Vietnã do Norte quer a liberdade de manter suas próprias tropas no Vietnã do Sul, além do fim dos bombardeios americanos. Mas o Vietnã do Norte está determinado a ganhar mais influência nas negociações, e o método que eles usam para isso é sem precedentes. 20 de março de 1972. Com as forças americanas reduzidas a apenas 69 mil no Vietnã do Sul, os norte-vietnamitas decidem atacar enquanto seus oponentes estão em seu ponto mais fraco e menos defendidos. O plano deles é projetado para superar os sul-vietnamitas pela força bruta e conquistar mais território. Seu armamento é reforçado pela ajuda soviética e chinesa, fornecendo um total de 400 tanques para garantir superioridade terrestre sobre os sul-vietnamitas. A ofensiva da Páscoa começa ao meio-dia, com os norte-vietnamitas atacando o Vietnã do Sul por 3 frentes, usando tanques pesados e unidades de artilharia. Eles cruzam a zona desmilitarizada e a fronteira do Laos. O ataque também é um teste para Nixon e sua política de vietnamização, justamente quando ele está em seu momento mais politicamente vulnerável. 2 divisões norte-vietnamitas, um total de cerca de 30 mil soldados, cruzaram a zona desmilitarizada para a região norte do Vietnã do Sul. 3 divisões sul-vietnamitas são pegas de surpresa e rapidamente dominadas. Apenas uma divisão é experiente, enquanto 2 têm menos de 6 meses de existência. Elas também são atacadas enquanto 2 divisões estão trocando de posição e são rapidamente dominadas. Muitos soldados sul-vietnamitas inexperientes buscam abrigo em vez de permanecer atrás da artilharia para conter o inimigo. As divisões do exército norte-vietnamita avançam para o sul em direção a Quang Tri, localizada logo ao norte da devastada cidade de Hue. Outra divisão ataca pelo oeste, saindo do Laos e avançando em direção ao vale do rio Quang Tri. Os norte-vietnamitas planejaram a ofensiva para coincidir com a monção sazonal, que oferece cobertura de nuvens e torna os ataques aéreos dos Estados Unidos praticamente impossíveis. Para piorar, muitas forças sul-vietnamitas são inexperientes ou ineptas.
Camp Carroll, uma base que ficava entre as forças norte-vietnamitas e a cidade de Quang Tri e contava com 1.500 soldados, é entregue, com quase nenhum tiro disparado. Outra base, My Loc, também é abandonada. Os sul-vietnamitas que contra-atacam não conseguem impedir que a máquina de guerra norte-vietnamita avance sobre eles ou os force, junto com os civis, a fugir. As forças norte-vietnamitas conquistam a cidade de Quang Tri em 2 de maio, mas os sul-vietnamitas terão seu momento na cidade de An Loc. Localizada entre Saigon e uma bacia no Camboja, An Loc tem seu valor estratégico reconhecido pelos norte-vietnamitas. Em 8 de abril de 1972, os norte-vietnamitas dizimam Loc Ninh, uma pequena cidade a 32 quilômetros ao norte de An Loc. Com mais de 35.000 soldados convergindo para a cidade, as forças sul-vietnamitas preveem a invasão. E, com apenas cerca de 7.500 homens e isolados pelas forças inimigas, sabem que precisam resistir. Os norte-vietnamitas chegam em 13 de abril, mas percebem que não conseguem invadir a cidade, sendo contidos pelos sul-vietnamitas. Em 19 de abril, a Força Aérea dos Estados Unidos consegue intervir com apoio aéreo. Quando as forças inimigas lançam um ataque total à cidade em 11 de maio, elas enfrentam tropas sul-vietnamitas determinadas, além de bombardeios de vários B-52. A tentativa final deles ocorre em 12 de maio, mas também é frustrada, já que os soldados sul-vietnamitas agora contam com reforços. 66 dias depois de seu início, em 18 de junho, a Batalha de An Loc chega ao fim. Para o Vietnã do Sul, é uma vitória, conquistada graças à intervenção do poder aéreo americano. Con Tuong, nas terras altas centrais do Vietnã, também é de importância estratégica para os norte-vietnamitas. Tomar a capital permitirá que eles cortem o Vietnã do Sul ao meio. Defendendo Con Con Tum está o 2º Corpo, liderado pelo tenente-general Noel Tu, e o 2º Grupo Regional de Assistência dos Estados Unidos, liderado pelo assessor civil, tenente-coronel John Paul Van. Van recebe informações de inteligência sobre uma batalha iminente no início do ano e aumentou os ataques de B-52 em fevereiro e março, enquanto Chu reúne suas tropas do Exército da República do Vietnã para o desastre que se aproxima. No dia 23 de abril, em meio à ofensiva da Páscoa, os norte-vietnamitas atacam Ton Can, nas proximidades, protegida pela 22ª Divisão do Vietnã do Sul. Os tanques e a artilharia inimigos foram demais para a 22ª, que entrou em pânico. Quando os tanques norte-vietnamitas avançam sobre Ton Can em 2 colunas no dia seguinte, os 900 soldados de apoio da 22ª entram em pânico e começam a fugir. Sem esperança de uma extração aérea e com a maior parte da unidade presa na base, o caos se instala. Grande parte disso, como observa o tenente-coronel Van, ao chegar a Tan Can em seu helicóptero sob forte fogo, é a falta de compostura do coronel Dot, da 22ª. Van evacua cerca de 50 feridos e muitos civis e faz o possível para reunir as tropas em terra que estão rapidamente sendo dominadas pelas forças invasoras. Por isso, assim como por comandar ataques aéreos contra posições inimigas de tanques e antiaéreas, o tenente-coronel Van se torna o primeiro civil desde a Segunda Guerra Mundial a receber a Cruz de Serviço Distinto. Os norte-vietnamitas continuam avançando em direção a Tan Con, e Van teme pelo exército liderado por Tu, que já está em pânico. Van afasta Tu do comando e assume o controle das forças do 2º Corpo do RVN. Tu é enviado para Saigon e substituído pelo Major Tuan. Também são trazidos o Coronel Bai, sua experiente 23ª Divisão do ARVN. No dia 13 de maio, artilharia e tanques inimigos atacam Con Tum, tanto pelo norte quanto pelo sul. Eles são repelidos tanto por lançadores de mísseis M-70 e 2 LOL, quanto por mísseis TOL.
A arma leve antitanque é uma arma portátil de tiro único, descartada após disparar sua carga, um míssil antitanque de 66 milímetros. Pesando apenas 2,5 kg, o LOL podia resistir às intempéries, já que o foguete era selado no tubo de lançamento. Ela se mostrará crucial em Kon Tum. Os norte-vietnamitas continuaram atacando intermitentemente pelos próximos 3 dias. No dia 16 de maio, eles são bombardeados implacavelmente por um B-52 quebrando seu avanço. Van irá coordenar 300 ataques de B-52 ao longo da batalha. Os ataques continuam nas próximas 2 semanas, culminando na batalha final por Kon Tum. 26 de maio de 1972. É cedo pela manhã. Os norte-vietnamitas começam seu ataque a Kon Tum pelo norte com tanques e infantaria. O apoio aéreo de um helicóptero Claw destrói 9 tanques, 2 metralhadoras e um caminhão. O ataque é interrompido logo após o nascer do sol. Mas quando a noite cai, os norte-vietnamitas aumentam a intensidade e atacam mais uma vez. 2 bombardeios de B-52 os neutralizam. 27 de maio de 1962. O 44º Regimento acordou na manhã seguinte e encontrou tanques inimigos a 50 jardas de seu bunker. Havia, ao que parece, uma falha no perímetro defensivo. Se os tanques avançarem mais, eles vão invadir Kon Tum e tomar a cidade. Eles são detidos por mísseis LOL. No dia seguinte, os norte-vietnamitas conseguiram tomar vários prédios e bunkers na cidade. Eles estão, no entanto, por conta própria, já que os suprimentos foram cortados pelo apoio aéreo dos aliados. Derrotados, os norte-vietnamitas começam a recuar até o dia 6 de junho. O que resta de suas forças é eliminado em uma varredura prédio a prédio pelas forças sul-vietnamitas. No dia 9 de junho, a cidade de Kon Tum é declarada totalmente segura. Um detalhe trágico envolve o tenente-coronel Van. Enquanto ele é transportado em seu helicóptero após a vitória naquela noite, seu piloto não vê um grupo de árvores na neblina. Bem, eu trabalhei na unidade de queimados por um tempo e tínhamos de 75 a 85 casos de ferimentos por helicóptero, queimaduras de pilotos de helicóptero que caíram com seus helicópteros e nós tínhamos que entrar com máscara, avental, luvas, etc. Pegávamos água estéril e lavávamos o corpo deles. Pegávamos grandes potes de sulfamilon, um creme antibiótico, mergulhávamos as mãos nele e cobríamos todo o corpo deles com o creme. 17 de junho de 1972. De volta a Washington, D.C., o segurança do Comitê Nacional Democrata na sede do Watergate percebe sinais de uma invasão. Fita adesiva cobre as fechaduras do prédio. Quando a polícia chega, eles pegam 5 ladrões que têm ligações com o comitê para reeleger o presidente Nixon. Eles estavam instalando grampos nos telefones do Comitê Nacional Democrata e fotocopiando documentos secretos. 30 de abril de 1973. No dia 17 de junho do ano passado, enquanto eu estava na Flórida tentando descansar alguns dias após minha visita a Moscou, fiquei sabendo pela imprensa sobre a invasão ao Watergate. Fiquei horrorizado com essa ação insensata e ilegal. Fiquei chocado ao saber que funcionários do comitê de reeleição aparentemente estavam entre os culpados. Ordenei imediatamente uma investigação pelas autoridades competentes. No dia 15 de setembro, como vocês devem se lembrar, acusações foram feitas contra 7 réus no caso. Nixon negará qualquer ligação com a invasão de Watergate. Mas, por vários dias depois, o presidente secretamente pagou subornos aos 5 arrombadores e 2 cúmplices. Seus planos subsequentes são fazer a CIA parar a investigação do FBI.
O escândalo de Watergate não será a única coisa que voltará para assombrar o presidente. A nação fica chocada quando, na edição de 19 de junho de 1972 da Newsweek, o chefe do escritório da revista em Saigon, Kevin Buckley, e Alexander Shimkin expõem a operação militar Speedy Express, de dezembro de 1968 a maio de 1969. A operação foi uma ofensiva terrestre da 9ª Divisão dos Estados Unidos, projetada para erradicar as hostilidades do Vietcong em Kien Hoa, na província do Delta do Mekong. O comandante da 9ª Divisão dos Estados Unidos, Major-General Julian Ewell, ficou conhecido dentro das Forças Armadas como o açougueiro do Delta. Aparentemente, ele vê o sucesso em batalha pelo número de mortos contabilizados. A revista Newsweek afirma que quase 5.000 civis foram mortos durante toda a operação. O número de mortos lá, Buckley escreve, fez o massacre de My Lai parecer insignificante em comparação. Conversando com o hospital civil próximo em Bent Tre, Buckley observa que quase 1.431 civis foram feridos por fogo amigo durante a operação Speedy Express. Paris, França. Kissinger trava sua guerra diplomática nas longas negociações preliminares de paz em Paris. Finalmente, após 2 anos, em outubro de 1972, ambos os lados chegam a um acordo para um cessar-fogo. Tropas dos Estados Unidos serão retiradas enquanto prisioneiros de guerra são libertados. O presidente Nixon suspende todos os bombardeios em 22 de outubro. Semanas depois, em 7 de novembro de 1972, o presidente Nixon vence novamente a presidência com uma vitória esmagadora, tendo obtido 60% dos votos populares contra seu oponente George McGovern. Por causa das iniciativas ousadas dos Estados Unidos, 1972 será lembrado por muito tempo como o ano do maior progresso desde o fim da Segunda Guerra Mundial em direção a uma paz duradoura no mundo. A paz que buscamos no mundo não é aquela paz frágil que é apenas um intervalo entre guerras. As negociações de paz de Paris vêm se arrastando desde 1968. E, sabe, eles diziam que discutiam o tamanho da mesa ou qualquer coisa assim só para enrolar, porque ainda estavam tentando ganhar tempo suficiente para criar outra geração de jovens para serem mortos. Mas a guerra está longe de acabar. O líder do Vietnã do Sul, Nguyen Van Thieu, exige condições para o tratado que atrasam as negociações com Hanoi quando as conversas terminam em 13 de dezembro. Qual o futuro das negociações de paz de Paris? Acho que o tipo de discussões que vem acontecendo nas negociações de paz de Paris não são afetadas por altos e baixos temporários como as conversas privadas de paz. Então tenho certeza de que o ministro Xuan Thuy e o embaixador Porter encontrarão muitos assuntos para acusações mútuas. Nixon, ansioso para acabar com a guerra, promete ao Vietnã do Sul $1 bilhão em equipamentos militares e uma promessa de intervenção dos Estados Unidos no caso de uma nova agressão do Vietnã do Norte. Quanto ao Vietnã do Norte, eles trocam acusações e denúncias com os Estados Unidos, levando à rejeição da paz e à frustração do presidente. Nixon terá que lembrá-los do poder de fogo dos Estados Unidos e não lhes dará outra escolha a não ser negociar. Nixon dá a Hanoi 3 dias para retomar as negociações, junto com uma promessa de consequências graves caso isso não aconteça. Hanoi ignora o ultimato e está prestes a enfrentar a fúria do presidente. E assim começa a Operação Linebacker 2, também conhecida como o Bombardeio de Natal. E teria sido muito fácil para nós irmos lá e colocar os B-52 em ação. E você sabe devastar o Vietnã do Norte e você sabe minar o porto de Haiphong tudo de novo.
18 de dezembro de 1972. Em 3 dias, 207 bombardeiros B-52, divididos entre bases em Guam e na Tailândia. E várias aeronaves de apoio são preparadas para esse ataque aéreo sem precedentes na guerra contra o Vietnã do Norte. Os alvos dessa primeira onda de bombardeiros são os aeródromos norte-vietnamitas em Kep, Phu Quoc e Hoa Loc, assim como um complexo de armazéns emIen Vien. O segundo e o terceiro alvo são a própria Hanoi. A Operação Linebacker foi planejada para durar apenas 3 dias, mas o presidente a estende além desse prazo. Enquanto as aeronaves continuam a atacar aeródromos, centros de transporte e locais industriais como depósitos de petróleo, parte de um hospital é bombardeada acidentalmente. À medida que a terceira fase da Operação Linebacker 2 continua, em 26 de dezembro, Nixon consegue que Hanoi concorde em retomar as discussões em 2 de janeiro. Ainda enfrentando resistência do presidente sul-vietnamita Thieu, Nixon finalmente ameaça assinar a paz sem ele. O Vietnã do Sul finalmente concorda. O bombardeio de Natal termina em 29 de dezembro. Foram realizadas 2.000 missões, lançando 35.000 toneladas de bombas. O Vietnã do Norte está em ruínas, com 25% do seu petróleo e 80% da capacidade elétrica destruídos. Aproximadamente 1.624 civis norte-vietnamitas são mortos. As tropas já tinham sido retiradas desde o início de 72. Eles estão, você sabe, retirando todos e reduzindo o efetivo. As únicas pessoas que tínhamos lá no final de 72 eram conselheiros. E o exército do Vietnã do Sul estava indo muito bem sozinho. Só tínhamos conselheiros lá. E nós não fizemos isso. Nós sabíamos disso. Sabíamos que o número deles estava diminuindo. Eles continuavam dizendo, veja, eles vão embora, eles vão te deixar aqui. Eles não iam ficar com você para sempre. E então os bombardeios começaram de novo. E não foi muito. Nós não ouvimos. Era abaixo de um certo paralelo. Ouvíamos eles gritando sobre isso, sobre os agressores dos Estados Unidos ou algo parecido. E às vezes víamos um avião de reconhecimento passar. Durante o bombardeio de Natal de 1972, metade de nós foi evacuada para a fronteira com a China. E para um acampamento lá em cima. Mas os B-52 finalmente, e as missões que foram planejadas em 1965, finalmente em 1972, no final de 72, realizaram essas missões. E em 60 dias estávamos em casa. Sim, quero dizer, eles praticamente paralisaram o Vietnã do Norte. Eles não se recuperariam sozinhos. Nem China nem Rússia conseguiriam. Só nós podíamos reconstruí-los. E então eles começaram a falar sério e organizaram a libertação dos prisioneiros de guerra. 12 de dezembro de 1972. Nem tudo foi em vão. Tudo o que precisamos fazer é reorganizar e reavaliar. E Roma não foi construída em um dia, e nós não podemos superar todas as injustiças ou transformar este mundo em um lugar perfeito da noite para o dia. Mas estamos a caminho. Vamos fazer exatamente isso antes que tudo acabe. Ao deixar a presidência, Lyndon B. Johnson voltou para sua casa no rancho em Stonewall, Texas. Em 1971, a Biblioteca Pública Lyndon B. Johnson foi inaugurada em Austin, Texas. Após anos com problemas cardíacos, o presidente Lyndon B. Johnson sofreu um ataque cardíaco massivo em 22 de janeiro de 1973. O presidente Lyndon B. Johnson morreu em 22 de janeiro de 1973, aos 64 anos de idade. Sua morte ocorre um mês após a do ex-presidente Harry S. Truman e um dia antes de um evento histórico na Guerra do Vietnã. 23 de janeiro de 1973.
Derrotados pelos bombardeios de Natal e já enfraquecidos pela ofensiva da Páscoa, os norte-vietnamitas não estão em posição de recusar o Tratado de Outubro, que eles haviam abandonado anteriormente. O Vietnã do Norte e os Estados Unidos assinaram os Acordos de Paz de Paris em 23 de janeiro de 1973. Mas a guerra no Vietnã não acabou. Nem lá, nem em casa. Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.